Há um chamado de Deus ecoando nos teus sonhos. Não é coincidência, não é acaso. É o Espírito Santo tentando te acordar espiritualmente, mostrando o que teus olhos ainda não conseguem ver durante o dia. Muitos têm ignorado esse chamado, tratando seus sonhos como algo comum, mas há sonhos que vêm do céu, e quando eles começam a se repetir, é sinal de que Deus está abrindo a tua visão espiritual. Talvez você tenha acordado de madrugada, sentindo algo diferente, como se tivesse vivido algo sagrado. Sonhou com uma luz intensa, com olhos se abrindo, com água fluindo, com portas se abrindo, com fogo ou com uma voz chamando o teu nome. E no fundo, você sentiu, isso não foi só um sonho. Você percebeu que havia algo espiritual ali. Algo que tocou o teu espírito antes mesmo de tocar tua mente. Esse é o chamado de Deus. Um chamado para acordar espiritualmente. Porque quando Ele quer te conduzir a um novo tempo, Ele primeiro desperta a tua percepção. Antes de mudar as circunstâncias, Ele muda a tua visão. E muitas vezes, essa mudança começa em silêncio, enquanto você dorme. A Bíblia diz em Jó 33, 14, 16, Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não percebe. Em sonho, em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Deus fala, mas para ouvir é preciso mais do que estar acordado fisicamente. É preciso estar desperto espiritualmente. Esses sonhos não aparecem à toa. Eles são como toques suaves do céu, sinais de que algo está sendo revelado dentro de você. É o Espírito te preparando para enxergar o que ainda está oculto, te avisando sobre o que está por vir, ou confirmando que uma nova estação está começando. E o chamado que ecoa nesta mensagem é claro. Pare de ignorar os sonhos que o céu está enviando. Não chame de coincidência o que na verdade é comunicação divina. Há um mover acontecendo enquanto você dorme. E Deus está te chamando para discernir o que Ele está dizendo. E se eu te dissesse que existem 7 sonhos específicos que marcam esse processo, 7 sinais espirituais que aparecem quando Deus começa a abrir a tua visão interior. Cada um deles traz uma mensagem, uma direção, uma revelação, e o Espírito quer te ensinar a entendê-los. Não é apenas sobre sonhar, é sobre entender o que Deus está mostrando por trás de cada imagem, cada sensação e cada símbolo. Porque quando o céu fala, o propósito se move. E quando você entende o que está sendo mostrado, você deixa de andar às cegas e passa a caminhar guiado pela luz. Por isso, eu quero te convidar a atender a esse chamado agora. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Senhor, desperta minha visão espiritual. Essa será a tua resposta profética ao que Deus está começando a fazer. Porque Ele está chamando você. Não apenas para sonhar, mas para discernir, porque há sonhos que são revelações, e há revelações que são convites. E esse é o teu chamado, acordar para o que Deus está tentando te mostrar enquanto você dorme. Há sonhos que não trazem palavras, trazem presença. De repente, tudo ao redor se torna claro. Uma luz toma conta do ambiente, e você sente algo diferente. Paz, calor, reverência. É como se o próprio céu tivesse se inclinado sobre você. Esses sonhos não são comuns. Quando a luz aparece, Deus está te visitando com revelação. É o Espírito Santo te chamando para enxergar algo que os olhos naturais ainda não percebem. A luz é a linguagem da verdade. Ela não precisa gritar, apenas se manifesta. E tudo o que estava escondido começa a ser revelado. Por isso, quando alguém sonha com um clarão repentino, com um brilho que vem do alto, com um ambiente sendo iluminado de forma sobrenatural, isso não é apenas imaginação. É um sinal de que Deus está dissipando a escuridão espiritual. Ele está removendo confusões, mentiras e dúvidas que obscureciam tua caminhada. Talvez você tenha vivido tempos de escuridão interior, momentos em que tudo parecia incerto.
Você orava, mas não via respostas. Buscava direção, mas sentia apenas silêncio. E, de repente, essa luz aparece em teu sonho como se Deus dissesse: eu estou aqui. Eu nunca estive distante. Estou abrindo teus olhos. A Bíblia diz em Salmos 18, 28, Tu, Senhor, acendes a minha lâmpada. O meu Deus ilumina as minhas trevas. Quando o salmista fala sobre isso, ele não está descrevendo uma luz externa, mas uma revelação interior. É a experiência de quando Deus ilumina o que antes estava confuso. Mostra o motivo do atraso, revela a origem da dor, ou simplesmente te faz entender o que parecia sem sentido. A luz, quando aparece nos sonhos, anuncia que um ciclo de cegueira espiritual está terminando. É Deus te tirando da escuridão da dúvida e te conduzindo à clareza da fé. Ele está dizendo: eu vou te mostrar o que está por trás disso tudo. E às vezes, essa luz vem como resposta a orações antigas, pedidos que você até esqueceu, mas que o céu guardou. Há pessoas que sonham com uma luz tão forte que sentem a presença de alguém ao lado. Outras descrevem uma sensação de calor, de pureza, de leveza, e é exatamente isso. É o toque do Espírito Santo. Quando ele quer revelar algo importante, ele não precisa usar muitas palavras. A luz é suficiente porque a luz é a própria presença de Deus se manifestando. Esse sonho é um chamado para deixar de andar às cegas. Deus quer te ensinar a discernir o invisível, a entender o que acontece por trás das aparências. Ele está te conduzindo a um novo nível de sensibilidade espiritual, onde você não será mais enganado pelas sombras. Se a luz tem aparecido nos teus sonhos, saiba, é o início da revelação. É Deus abrindo um novo caminho diante de ti, clareando decisões, expondo verdades, curando percepções distorcidas. A luz vem para te libertar, não para te assustar. Ela vem para remover o peso da confusão, o medo da incerteza e te devolver a visão espiritual que o tempo e as feridas tentaram apagar. Não fuja da luz que Deus está acendendo. Ela é o sinal de que Ele escolheu o teu espírito para ver o que muitos ainda não enxergam. É o anúncio de que o teu tempo de escuridão terminou e o tempo da revelação começou. Quando a luz aparece em teu sonho, não acorde e siga o dia como se nada tivesse acontecido. Deus não te visitou à toa. Esse tipo de sonho é um convite à oração, um chamado para se colocar diante dele e dizer: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? A luz é um sinal de movimento espiritual, e quando ela surge, significa que algo está prestes a ser revelado, dentro ou ao redor de você. É por isso que a reação mais sábia não é buscar significado em fontes humanas, mas voltar-se ao Espírito Santo. A luz não é apenas um símbolo bonito, ela é um espelho da tua própria alma. Quando Deus acende a luz em teu sonho, Ele quer iluminar também o teu interior. Quer mostrar o que precisa ser purificado, curado, liberto. Há vezes em que essa luz vem para revelar feridas antigas, outras para expor o engano de pessoas próximas e outras ainda para confirmar que você está no caminho certo. Ore com sinceridade. Diga a Deus: se essa luz veio de ti, ilumina-me também na vida real. Mostra-me o que ainda não entendo. Essa oração simples, feita com o coração, abre portas espirituais de discernimento. Você começará a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Atitudes, sinais, palavras, direções. A presença que te visitou no sonho continuará te guiando quando você estiver desperto. A Bíblia diz em Salmos 6:19, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que o mesmo Deus que ilumina os teus sonhos quer iluminar também as tuas decisões. O sonho é apenas o início. A verdadeira revelação acontece quando você permite que a luz entre nas tuas escolhas, nas tuas emoções e nos teus pensamentos. Muitas vezes, a confusão espiritual não está fora, está dentro, e Deus
Usa a luz nos sonhos como uma forma de quebrar a resistência interna. Quando ele te mostra a luz, é porque está dizendo: filho, já é hora de ver com clareza o que eu sempre quis te mostrar. Por isso, ao acordar, não apenas interprete, responda. A luz não vem para ser admirada, vem para ser seguida. Comece observando o que Deus vem te mostrando ultimamente. Tem áreas que estavam nubladas e de repente começaram a clarear? Pessoas ou situações que antes pareciam certas, agora te causam inquietação? Esses são reflexos da mesma luz que apareceu no sonho. Deus está te ensinando a ver espiritualmente. Aplique o discernimento com humildade. Nem toda revelação vem pronta. Algumas são progressivas, vão crescendo conforme você se aproxima da presença dele. E quanto mais você ora, mais clara ela se torna. O segredo não é correr atrás de respostas, mas permanecer diante da luz, porque quem permanece na presença entende no tempo certo. Essa luz que te visitou não veio apenas para te mostrar algo, veio para te preparar. Deus está te chamando para andar em um nível mais profundo de sensibilidade espiritual. A tua visão interior está sendo ativada, e a partir de agora nada mais será visto da mesma forma. Por isso, sempre que sonhar com luz, não tenha medo, tenha atenção. Ore, peça entendimento e vigie, porque esse tipo de sonho é o início de uma transformação. É Deus te tirando do engano, te libertando da confusão e te conduzindo à verdade. A luz que brilha no teu sonho é a mesma que vai começar a brilhar no teu caminho. E quando ela acender dentro de você, nenhuma sombra poderá permanecer. Há sonhos que parecem simples, mas carregam o poder de uma revelação profunda. Sonhar com olhos é um deles. Pode ser um olhar que te observa, olhos se abrindo lentamente, lágrimas escorrendo ou um brilho inexplicável vindo de dentro. Essas imagens não são apenas símbolos, são sinais de que Deus está despertando a tua visão espiritual. É como se o céu dissesse: agora é tempo de ver o que antes você não via. Ver é muito mais do que enxergar. Há pessoas que olham, mas não percebem, vivem, mas não discernem. E Deus, em sua infinita sabedoria, usa o sonho como um espelho da alma, para mostrar que chegou o tempo de abrir os olhos do espírito. Esse é o sonho do despertar, um chamado silencioso para sair da cegueira emocional e espiritual que impede você de compreender o que está realmente acontecendo à sua volta. Talvez você tenha vivido situações em que foi enganado por aparências, confiou em pessoas erradas, tomou decisões no impulso, acreditou em sentimentos confusos e agora Deus, em sua graça, está te ensinando a ver com os olhos da fé, não com os olhos da carne. Quando Ele te mostra olhos em sonho, é porque o Espírito está curando a tua percepção, limpando o olhar que foi ferido, purificando a visão que se distorceu pelas dores do passado. A Bíblia diz em Efésios 1:18: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Essa oração de Paulo revela o mesmo princípio que Deus está aplicando em você. Antes de entender o que está por vir, é preciso ver com o coração curado. E quando Deus começa a iluminar teus olhos espirituais, é porque Ele está prestes a te conduzir a um novo nível de discernimento. Ver olhos em sonho é um anúncio de que o engano está sendo desfeito. Aquilo que estava disfarçado vai se tornar claro. O que era confusão se tornará entendimento. Deus não quer que você viva enganado por aparências. Ele quer te dar sensibilidade espiritual para perceber o que está por trás das palavras, dos gestos, dos sorrisos e até das circunstâncias. Esse é o início de um processo onde Ele te ensina a olhar como Ele olha, com compaixão, mas também com discernimento. Às vezes, o sonho vem com lágrimas, os olhos choram e você acorda com o coração apertado, como se tivesse realmente sentido algo.
Essas lágrimas representam cura interior. É o Espírito Santo lavando teus olhos com lágrimas para te fazer enxergar novamente. Ele está curando a visão que a dor embaçou, te libertando de julgamentos, ressentimentos e percepções contaminadas pelo passado. Outras vezes, os olhos no sonho brilham, irradiam luz, ou se abrem após muito tempo fechados. Esse é um dos sinais mais lindos. Significa que a tua visão espiritual está sendo restaurada. Deus está abrindo o teu entendimento para realidades espirituais que antes estavam ocultas. Você começará a perceber respostas que estavam bem diante de você, mas que a falta de sensibilidade te impedia de reconhecer. Esses sonhos vêm como um ato de amor. Deus não quer que você viva no escuro. Ele quer que você veja com clareza, entenda com sabedoria e caminhe com discernimento. E quando Ele te mostra olhos, é porque Ele está te ensinando a ver com os olhos dele. Olhos que não julgam pela aparência, mas discernem pelo Espírito. O sonho com olhos é, portanto, um aviso e uma promessa. Um aviso de que você não pode mais viver enganado. E uma promessa de que Deus vai te guiar com um olhar firme e fiel. Como está escrito no Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Se Deus te mostra olhos em sonhos, é porque Ele já está te observando com amor, guiando teus passos e preparando teus olhos para enxergar o que o coração ainda não entendeu. Ele está te chamando para ver com o Espírito, porque quem enxerga espiritualmente nunca mais anda perdido. Quando Deus te mostra olhos em sonhos, Ele não está apenas revelando algo, Ele está te treinando espiritualmente. Esse sonho é um convite para desenvolver sensibilidade, ver além do visível, sentir além do que é aparente, discernir além das palavras, porque há coisas que só podem ser compreendidas quando você começa a olhar com os olhos do Espírito. Por isso, ao acordar depois de um sonho assim, não se apresse em buscar interpretações prontas. Em vez disso, dobre os joelhos e diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu veja? Essa oração simples abre um espaço de discernimento profundo. O Espírito Santo não fala apenas com os ouvidos, ele fala com os olhos. E quando você aprende a enxergar com ele, até o silêncio de Deus começa a ter sentido. Sonhar com olhos é um lembrete de que ver espiritualmente é um exercício diário. Não basta ter boa visão natural, é preciso pureza de coração. Porque o olhar contaminado pela dor, pelo orgulho ou pela desconfiança distorce tudo. É por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o Mateus 6:22. Deus está te ensinando através desse sonho a limpar teu olhar interior, para não ver mais pelas feridas, mas pela fé. Há momentos em que Ele te permite ver o que ninguém mais vê. A intenção por trás de uma palavra, a verdade por trás de um sorriso, o perigo por trás de um convite. Isso não é desconfiança, é discernimento. E o discernimento é a arma espiritual dos que vivem guiados pela visão do céu. Quando Deus começa a te dar olhos espirituais, Ele também te dá responsabilidade espiritual. Não reagir pela emoção, mas pela sabedoria. Peça a Deus olhos sensíveis, mas também corajosos. Porque ver demais sem maturidade pode ferir, mas ver com o Espírito traz libertação. Quando o Senhor te revela algo sobre alguém, não é para julgar, é para orar. Quando Ele te mostra um perigo, não é para temer, é para se posicionar. E quando Ele te faz enxergar uma verdade dura sobre você mesmo, não é para te envergonhar, é para te curar. Aplique esse sonho como um lembrete de que a visão espiritual é uma proteção, não uma punição. Deus não abre teus olhos para te assustar, mas para te preparar. Há caminhos que parecem bons, mas levam ao engano. E há situações que parecem confusas, mas escondem uma direção divina. Quando o Espírito Santo desperta a tua visão, ele está te ensinando a escolher com sabedoria.
A sensibilidade espiritual não nasce de um dia para o outro. Ela cresce com o tempo de oração, com o silêncio diante de Deus e com a obediência diária. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais claros se tornam os sinais. Você começa a perceber que certas pessoas se afastaram porque o céu quis te proteger, que certas portas se fecharam porque não eram para o teu tempo, que certas dores te fizeram ver o que a comodidade te impedia de enxergar. O sonho com olhos é o início desse processo de crescimento. Deus está te ensinando a ver sem julgar, perceber sem temer e discernir sem duvidar. E isso muda tudo, porque quem vê espiritualmente não reage mais às circunstâncias, responde ao Espírito. A partir de agora, ore por isso. Senhor, dá-me olhos limpos para ver o que o Senhor vê. Essa é uma das orações mais poderosas que um cristão pode fazer. Ela atrai luz, sabedoria e revelação. E quando essa visão interior desperta, a vida muda, porque nada mais passa despercebido. Então, se Deus tem te mostrado olhos em sonhos, não tenha medo. Ele está te dando visão espiritual. Ele está te tornando sensível ao invisível e te ensinando a perceber o mundo da forma como ele vê, com verdade, com compaixão e com discernimento. E uma vez que o céu abre teus olhos, nunca mais você voltará a viver no escuro. Há sonhos que não vêm para assustar, vêm para curar. Sonhar com água é um dos mais poderosos sinais de que Deus está trabalhando dentro de você, em áreas que nem mesmo você sabia que precisavam de atenção. A água é um dos elementos mais simbólicos da Bíblia. Ela limpa, renova, restaura e revela. Quando ela aparece nos sonhos, é o Espírito Santo agindo de forma silenciosa, mas profunda, lavando a tua alma de tudo o que estava pesado, confuso ou manchado pelas experiências da vida. Talvez em teu sonho a água estivesse cristalina, calma, fluindo em paz. Talvez fosse um rio correndo, um mar tranquilo ou até uma chuva suave caindo sobre ti. Essas imagens não são apenas poéticas, são sinais espirituais de renovação. A água limpa indica que Deus está purificando tua mente, tuas emoções e tua visão espiritual. Ele está te preparando para enxergar com mais clareza, para discernir com mais pureza e para sentir com mais leveza. Há momentos em que o Espírito Santo precisa lavar os olhos do coração, porque o acúmulo de dor, medo ou ansiedade cria uma névoa sobre a alma. E quando a água aparece nos sonhos, é o indicativo de que esse processo de limpeza espiritual começou. É como se o próprio Deus dissesse: eu estou tirando a poeira do passado para que você volte a ver com olhos novos. A Bíblia está cheia de referências que confirmam isso. Em Ezequiel 36, 25, 26, o Senhor declara: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. A água, então, é muito mais do que um elemento. É um ato de transformação divina. Ela simboliza um renascimento interior, um novo começo espiritual. Mas há algo mais profundo. Sonhar com água fluindo representa movimento espiritual. Quando a água corre, é sinal de que algo que estava parado dentro de você começou a se mover novamente. Pode ser um sonho antigo voltando à vida, uma ferida sendo curada, uma fé sendo restaurada. O Espírito está movimentando águas internas que estavam estagnadas. Ele está limpando o que ficou preso, destravando o que o medo bloqueou, devolvendo o fluxo da presença de Deus à tua alma. Talvez você tenha sonhado que estava mergulhando ou caminhando em meio às águas. Isso é poderoso. O mergulho na água é símbolo de rendição e entrega. Deus está te chamando a confiar mais nele, a soltar o controle, a deixar que o Espírito conduza os teus passos. E cada passo dentro dessa água representa um avanço na fé, uma libertação emocional, uma cura que você nem imaginava precisar.
A água limpa também pode representar revelação. Assim como um espelho reflete a imagem quando está puro, a água espiritual reflete a vontade de Deus quando está limpa. Quando a água aparece calma e transparente, é sinal de que o Espírito Santo está te permitindo enxergar o que antes estava encoberto. Ele está abrindo teus olhos para discernir verdades escondidas, intenções e até respostas que estavam sendo adiadas. Por outro lado, se a água era turva, escura ou parada, isso também tem propósito. Significa que Deus está te mostrando áreas da alma que precisam ser purificadas antes que a revelação venha por completo. O importante é entender que em ambos os casos, Deus está agindo. Mesmo quando a água parece confusa, ela ainda é um instrumento da graça. Porque antes de clarear por fora, Deus limpa por dentro. Por isso, sonhar com água é um sinal de esperança. É a prova de que o Espírito Santo ainda se move sobre as águas da tua vida, assim como em Gênesis. E quando ele se move, o caos cede lugar à criação. O vazio se enche de sentido e o que era escuro se torna luminoso. Deus está te dizendo: deixa eu limpar o que está pesado, deixa eu renovar o que está cansado, deixa eu fluir novamente dentro de ti. Porque o sonho com água não fala apenas de limpeza, fala de recomeço. Quando você sonha com água, o Espírito Santo está te convidando a entrar em um processo de purificação interior. Esse sonho não é apenas simbólico, é uma convocação divina para o arrependimento, para o descanso na presença e para a restauração da alma. A água representa o fluir de Deus dentro de você. E toda vez que o Espírito mostra a água em sonho, ele está dizendo: deixa-me limpar o que o tempo, a dor e o medo mancharam. Por isso, ao acordar, não trate esse sonho como algo comum. Reserve um tempo para silenciar o coração e orar. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer purificar em mim? Que águas o Senhor está movendo dentro da minha alma? Essas perguntas simples, feitas em oração sincera, abrem espaço para cura e revelação. Muitas vezes, você perceberá que esse sonho vem em momentos de sobrecarga, esgotamento ou confusão. E é exatamente nesses períodos que Deus escolhe agir com delicadeza. O sonho com água é um convite à limpeza espiritual por meio da presença. Não é sobre fazer mais, é sobre se render mais. É sobre parar de lutar sozinho e deixar que Deus lave o coração, as lembranças, as intenções e os sentimentos. É nesse lugar de rendição que as águas do Espírito começam a fluir livremente, levando embora a culpa, o peso, a ansiedade e a necessidade de entender tudo. A Bíblia diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios não fluem de um coração endurecido, mas de um coração quebrantado. Por isso, o arrependimento é a chave. Quando você ora reconhecendo suas falhas e entrega suas dores, o Espírito remove os bloqueios internos e faz a água da graça voltar a correr. E quando essa água flui, a alma volta a respirar. Há águas que curam memórias, há águas que restauram relacionamentos, e há águas que simplesmente trazem paz, uma paz que o mundo não pode dar. Por isso, quando tiver esse tipo de sonho, responda com entrega. Não lute contra o processo. O arrependimento não é punição, é liberdade. É o mergulho que te renova por dentro e te prepara para enxergar o que Deus está prestes a revelar. Depois de um sonho assim, é comum sentir vontade de se recolher, de orar mais, de se afastar do barulho. Isso acontece porque o Espírito está purificando não só o coração, mas também o ambiente espiritual ao teu redor. Ele está limpando conexões, realinhando caminhos e separando o que pertence à tua nova estação. A água vem para te reposicionar espiritualmente, para restaurar o fluxo da presença que o cansaço interrompeu. E essa purificação traz algo precioso, entendimento espiritual. Quando o coração é lavado, os olhos veem melhor.
Muitas revelações de Deus não chegam porque a alma ainda está pesada, turva, ocupada demais com o que precisa ser deixado para trás. Mas quando a limpeza acontece, a visão se torna nítida e o discernimento claro como um rio de águas vivas. Esse é o tempo de deixar fluir. Pare de segurar o que já devia ser entregue nas mãos de Deus. As águas do Espírito não fluem em corações fechados. Seja sincero, seja vulnerável, seja transparente diante do Pai. Ele não espera a perfeição, espera disposição para ser lavado. E quando você permitir que essa água te toque por dentro, algo sobrenatural acontecerá. As vozes da dúvida se calarão. Os medos perderão força e a paz de Deus inundará teu interior. O sonho com água é o sinal de que Deus está dizendo: eu estou te preparando. Limpa o coração, porque coisas profundas estão prestes a ser reveladas. Há sonhos que não falam de destino, mas de processo. Sonhar com escadas ou caminhos é um dos sinais mais claros de que Deus está te conduzindo para um novo nível espiritual. Esses sonhos aparecem quando o céu quer te mostrar que há algo sendo transformado, dentro e fora de você. Cada degrau, cada passo, cada estrada representa uma fase da tua jornada. E nesse momento, Deus está dizendo: eu estou te levando mais alto. Talvez no sonho, você se via subindo uma escada longa ou caminhando por uma estrada estreita, sem saber exatamente onde ela terminava. Talvez sentisse cansaço, mas também esperança. Esses detalhes não são aleatórios. Eles revelam o que o Espírito Santo está fazendo na tua vida, te preparando para avançar. A escada fala de elevação espiritual, o caminho de direção divina. Ambos simbolizam movimento, crescimento e amadurecimento na fé. Em Gênesis 28:12, a Bíblia descreve um sonho poderoso. E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó estava fugindo, confuso e com medo. Mas Deus lhe mostrou em sonho uma escada que conectava o céu à terra. Um sinal de que mesmo em meio à incerteza, o céu ainda estava em movimento sobre a vida dele. Quando você sonha com escadas, o mesmo está acontecendo. Mesmo que você não veja, há um mover espiritual ligando tua vida à presença de Deus. Subir degraus representa avanço, e toda subida exige esforço. Por isso, é comum que esse tipo de sonho venha em momentos de transição, quando você está sendo chamado a amadurecer, deixar velhos hábitos, vencer dúvidas ou romper ciclos que já se encerraram. Deus está te dizendo: eu quero te levar mais alto, mas você precisa estar disposto a subir. E subir nesse contexto é escolher permanecer firme, mesmo quando tudo em volta parece instável. O caminho, por outro lado, representa a direção da fé. Há caminhos largos e cheios de distrações, mas há também o caminho estreito, aquele que poucos escolhem, mas que conduz à revelação e à vida. Se no teu sonho havia um caminho longo, cheio de curvas, saiba, isso é um retrato da tua caminhada espiritual. O Espírito Santo está te guiando passo a passo, mesmo que você não veja o destino final. Ele quer que você aprenda a confiar mais na presença do que nas respostas. Sonhar com escadas também fala de transição entre estações. Cada degrau representa uma lição, uma etapa vencida, uma nova maturidade sendo conquistada. Pode ser que Deus esteja te preparando para uma nova fase, uma mudança de propósito, de mentalidade ou até de ambiente espiritual. E antes de te levar a lugares novos, Ele precisa te firmar por dentro. A subida não é apenas física, é espiritual. Talvez no sonho a escada parecesse longa demais, ou o caminho cansativo. Mas é exatamente assim que se sente quem está sendo transformado por Deus. O processo nunca é fácil, mas é necessário, porque a escada da fé é feita de perseverança e o caminho da revelação é pavimentado pela obediência.
Cada passo dado, cada oração feita, cada lágrima derramada se torna parte dessa estrada que te aproxima do propósito. E ainda que você se sinta parado, sem entender, lembre-se, a escada continua lá. Mesmo quando você não vê movimento, o céu está operando por trás das cortinas. Os anjos ainda sobem e descem. As promessas ainda estão vivas. Deus ainda está guiando teus passos. Por isso, se você sonhou com escadas ou caminhos, receba isso como um sinal de avanço. Não é retrocesso, é preparação. Deus está te tirando do lugar de confusão e te colocando no lugar de discernimento. Ele está te chamando para subir, para caminhar, para não desistir. Porque cada passo nessa jornada está te levando para mais perto da vontade dele. O sonho é apenas o reflexo do que já está acontecendo. Um tempo de crescimento, transição e elevação espiritual. Deus está movendo você de um estágio de entendimento para outro, de fé limitada para fé madura, de visão humana para visão espiritual. E quando o céu decide te elevar, nenhum obstáculo terreno pode te impedir de subir. Quando Deus te mostra uma escada ou um caminho em sonho, Ele está te entregando uma chave de direção espiritual. Esses sonhos não são apenas visões poéticas, são instruções do céu. Eles representam uma fase de transição e alinhamento, em que o Senhor te chama para sair da estagnação e continuar avançando, mesmo sem entender todos os detalhes do percurso. O primeiro passo para aplicar esse sonho é aceitar o chamado para subir. Subir espiritualmente não é sobre alcançar posições, mas sobre se aproximar da presença de Deus. É deixar que o Espírito te eleve acima das emoções, das distrações e dos ruídos deste mundo. A escada, nos sonhos, é uma figura do relacionamento entre o céu e a terra, e cada degrau é uma oportunidade de amadurecimento. Por isso, quando Deus te mostra uma escada, Ele está dizendo: eu quero te amadurecer. Quero te ensinar a ver do alto, com a minha perspectiva. Mas subir exige desapego. Não há crescimento espiritual sem renúncia. Talvez esse sonho esteja te mostrando que é hora de soltar algo. Uma amizade que te prende ao passado, um pensamento limitante, um comportamento que já não cabe no novo tempo. Para cada novo nível que Deus te leva, algo precisa ficar para trás. E é essa entrega que abre espaço para o Espírito Santo agir. Leia a palavra com propósito. Cada versículo é um degrau invisível. Muitas vezes você não percebe o quanto está subindo até olhar para trás e ver o quanto foi transformado. A Bíblia não é apenas um livro de promessas. É um mapa para quem está em jornada espiritual. E quanto mais você mergulha nela, mais firme se torna o teu passo na escada da fé. O sonho com caminhos, por outro lado, pede discernimento nas escolhas. Talvez Deus esteja te mostrando que existem dois caminhos diante de ti: o da pressa e o da obediência, o da aparência e o da verdade. E o Espírito está te chamando para o caminho estreito, aquele que parece mais difícil, mas conduz à maturidade espiritual. Como diz Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aplique isso com oração. Antes de tomar decisões importantes, pare e pergunte: Senhor, esse é o caminho que o teu Espírito está me mostrando? Há também um princípio oculto nesse tipo de sonho: a paciência. Subir degrau por degrau exige constância, não pressa. E o caminho da revelação é longo, mas seguro. Deus está te ensinando a valorizar o processo, a confiar na direção, mesmo sem ver o destino. Porque o amadurecimento espiritual não acontece em um salto, acontece em passos. E cada passo de obediência te aproxima da promessa. Quando você sonha com escadas, pode ter certeza, o céu está em movimento sobre a tua vida. Os anjos sobem e descem porque há um fluxo de propósito sendo ativado. Mas esse fluxo só continua quando você responde com fé.
A fé é o teu movimento na direção de Deus, e a obediência é a tua resposta ao convite dele. Então ore: Senhor, dá-me força para continuar subindo, mesmo quando os degraus estiverem pesados. Aplique também a vigilância. Nem toda escada leva para cima. Algumas são atalhos disfarçados, caminhos rápidos que desviam do propósito. Por isso, o discernimento é essencial. Nem toda oportunidade vem de Deus. Algumas são distrações que tentam te tirar do foco. Ore para que o Espírito Santo te mostre qual escada é dele e qual é engano. E lembre-se, quem caminha com Deus nunca anda em círculos. Mesmo quando o percurso parece repetitivo, há crescimento invisível acontecendo. O caminho de fé é cheio de lições que moldam o caráter, fortalecem o coração e ampliam a visão. Por isso, não despreze o processo. Abrace-o com fé. Deus está te conduzindo a um novo nível de entendimento. A escada do sonho é o reflexo da tua própria jornada espiritual, e o caminho que viste é o símbolo da tua caminhada com Ele. Cada degrau, cada curva, cada passo faz parte de um plano perfeito. E enquanto você continuar avançando, o céu continuará se movendo por você. Há sonhos que não são apenas sinais, são avisos do céu de que algo está prestes a se mover. Sonhar com portas se abrindo é um desses sinais. Quando o Espírito Santo mostra uma porta, ele está comunicando que há um tempo novo se aproximando. Uma estação em que aquilo que estava fechado, travado ou escondido começará a se revelar. Esses sonhos surgem quando Deus quer te preparar para uma mudança, para um avanço espiritual ou para um acesso que só pode ser concedido pelo céu. Talvez, em teu sonho, você via uma porta se abrindo sozinha, ou sentia que estava prestes a atravessá-la, mas hesitava. Talvez fosse uma porta luminosa, ou antiga, ou até pesada, e ainda assim algo em você sabia: do outro lado há algo importante. Isso acontece porque o símbolo da porta é espiritual, representa revelação, passagem e escolha. Toda porta em um sonho traz consigo uma pergunta divina. Você está pronto para atravessar? Na Bíblia, as portas sempre estiveram ligadas à autoridade e propósito. Jesus declarou em João 10:9: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso significa que toda porta aberta por Deus conduz à liberdade e ao alimento espiritual. Mas também significa que há portas que não se abrem sem a permissão dele, porque ele sabe o tempo certo de cada revelação. Sonhar com portas se abrindo é o sinal de que Deus está retirando os véus que encobriam o teu entendimento. Talvez por muito tempo você tenha orado pedindo clareza, discernimento ou uma resposta, e não via nada acontecer. Mas agora, o Espírito está dizendo: chegou a hora de ver. Há segredos sendo revelados, conexões espirituais sendo expostas e caminhos se tornando visíveis. O que antes era confuso começará a fazer sentido, não por acaso, mas por propósito. Esses sonhos também aparecem em momentos de libertação. Portas que se abrem indicam que grilhões espirituais estão sendo quebrados, que barreiras estão caindo e que um ciclo está chegando ao fim. Deus está abrindo o que antes estava trancado, não apenas externamente, mas dentro de você. Ele está abrindo as portas do coração, da mente e da percepção espiritual. E o que estava aprisionado pela dor, pelo medo ou pelo passado, começará a ser liberto. Por outro lado, há algo profundo nesse símbolo. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. O inimigo também tenta imitar o que é divino, oferecendo atalhos, oportunidades rápidas e caminhos que parecem bons, mas desviam do propósito. É por isso que esse tipo de sonho vem acompanhado de discernimento espiritual. Deus te mostra uma porta não apenas para te empolgar, mas para te ensinar a reconhecer qual é a dele. Talvez você sinta que algo está prestes a mudar. Uma estação está terminando
e outra está nascendo. Sonhar com portas se abrindo é o reflexo dessa transição. O céu está te movendo para outro nível, mas toda transição exige coragem. Para entrar em um novo tempo, é preciso se despedir de algumas coisas: o passado, o medo, o comodismo e até pessoas que não podem caminhar contigo nessa nova fase. Esses sonhos são, na verdade, convites espirituais. O Espírito Santo te chama para confiar mais, para se abrir à direção dele e para crer que há uma promessa do outro lado da porta. Deus está dizendo: pare de insistir nas portas que eu já fechei e prepare-se para as que estou abrindo agora. As portas que ele abre não se fecham por força humana, e as que ele fecha, ninguém pode forçar a abrir. Esse é o tempo de descansar na soberania divina e confiar que o que está sendo revelado, seja um novo caminho, uma decisão, uma verdade, vem para libertar, não para confundir. Então, se você sonhou com portas se abrindo, receba essa visão como uma resposta espiritual. Algo está sendo destrancado no invisível. Deus está te concedendo acesso a revelações e oportunidades que estavam ocultas até agora. E o que parecia parado vai começar a se mover. Porque quando o céu abre uma porta, até o impossível se curva diante dela. Sonhar com portas se abrindo não é apenas um sinal de avanço. É um chamado à sensibilidade espiritual. Nem toda porta aberta é convite de Deus. E nem toda porta fechada é rejeição. Por isso, esse tipo de sonho vem como uma lição. É hora de discernir os acessos. Quando o céu começa a mover as portas da tua vida, o Espírito Santo está dizendo: eu quero te ensinar a reconhecer o que é meu e o que é engano. O primeiro passo após esse sonho é orar por discernimento. Não se apresse em atravessar. Nem toda mudança é direção. Algumas são distrações que parecem boas, mas afastam do propósito. Ore e espere que Deus te mostre o que está por trás da porta, o que há no ambiente espiritual do outro lado. Muitas vezes, a oração revelará detalhes sutis: paz ou inquietação, clareza ou confusão. E essas sensações são o reflexo do que o Espírito está dizendo ao teu coração. A Bíblia ensina em Apocalipse 3, 7 e 8. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso significa que as portas de Deus vêm com confirmação. Elas não trazem ansiedade, não exigem manipulação, não te colocam em dúvida. A porta que vem do Senhor carrega a paz, mesmo que desafie a tua zona de conforto. Quando você sonha com portas, Deus pode estar mostrando que um novo tempo está prestes a começar. Mas antes da travessia, há sempre um teste, o teste da espera. O Espírito quer saber se você confia o suficiente para não forçar o que ainda não está pronto. Algumas portas parecem abertas, mas são ilusões. Outras estão entreabertas, esperando a tua fé crescer para atravessar. E há aquelas que só se abrem quando você decide obedecer, mesmo sem entender o destino. Aplicar esse sonho é escolher andar com sabedoria. Ao acordar, apresente ao Senhor as decisões que você precisa tomar. Peça que Ele revele quais portas foram abertas por Ele e quais são apenas distrações do inimigo. Você perceberá que a porta certa sempre se alinha à palavra, nunca te afasta da presença de Deus e te conduz a um ambiente de propósito e crescimento. A falsa porta, por outro lado, seduz com facilidade e pressa, mas te distancia da comunhão. Além disso, esse sonho pode representar cura e libertação interior. Muitas vezes, Deus abre portas dentro de nós. Portas de perdão, de reconciliação, de fé. Ele te chama a atravessar para dentro de lugares que você havia trancado. Memórias, feridas, promessas esquecidas. O Espírito te conduz a abrir portas internas para que a luz da verdade entre e cure o que o tempo tentou esconder.
E essa travessia exige coragem, porque não há avanço sem exposição e não há cura sem entrega. Também é importante entender que algumas portas se fecham para te proteger. Quando Deus tranca algo, é porque sabe o que você ainda não viu. Às vezes, a frustração de uma porta fechada é, na verdade, um livramento disfarçado. Por isso, aplique esse sonho com sabedoria e gratidão. Agradeça tanto pelas portas abertas quanto pelas fechadas. Ambas são expressão do cuidado divino. O ato de atravessar uma porta é um símbolo de fé. Ao atravessar, você deixa um ambiente para entrar em outro. Deixa o velho para viver o novo. E toda vez que Deus abre uma porta, Ele também muda o ambiente espiritual da tua vida. Ele te leva para um lugar de mais luz, mais propósito e mais revelação. Mas para atravessar, é preciso estar pronto e purificado. Portas divinas não se cruzam com pressa, se atravessam com reverência. Por isso, quando sonhar com portas se abrindo, ore assim: Senhor, me dá discernimento para saber quando é a tua hora, e coragem para atravessar quando for. Essa oração atrai sabedoria e estabilidade espiritual. E quando a resposta vier, você saberá. A paz será o sinal, e a confirmação virá no tempo certo. Deus está te preparando para novos acessos. Ele está abrindo o que estava trancado e revelando o que estava oculto. Mas o segredo está em ouvir o Espírito antes de agir. Porque quando o céu abre uma porta, ela não é apenas passagem, é propósito revelado. E quem aprende a atravessar com discernimento nunca mais volta a viver do lado errado da promessa. Há sonhos que não mostram imagens, mostram som, um sussurro, uma voz suave, um chamado pelo nome, um acorde que parece atravessar a alma. Você desperta e não sabe explicar, mas sente que algo santo aconteceu. O corpo ainda está deitado, mas o espírito está desperto. E lá no fundo você sabe, Deus falou comigo. Ouvir uma voz ou um chamado em sonho é uma das experiências mais fortes que uma pessoa pode ter na caminhada espiritual. Esses sonhos são o modo mais direto do Espírito Santo se comunicar, porque ele fala a parte mais profunda da alma, onde palavras humanas não alcançam. Muitos homens e mulheres de Deus foram marcados por esse tipo de experiência. Samuel ouviu o chamado de Deus ainda menino, em meio à noite, e não entendeu de imediato. Mas quando respondeu, tudo mudou. A voz de Deus é sempre mais do que som. É direção, é propósito, é convocação. Talvez você tenha sonhado com alguém te chamando, e ao acordar, não havia ninguém. Talvez tenha escutado o próprio nome ecoando, ou uma palavra simples. Volta, espera, prepara-te, confia. Esses detalhes não são aleatórios. Deus usa o sonho para penetrar o silêncio da tua rotina e dizer: eu ainda falo, eu ainda te chamo, eu ainda tenho algo contigo. A voz de Deus nos sonhos é como um toque suave que desperta o espírito. Ela vem quando o coração começa a se afastar, quando as distrações do dia a dia abafam o som do céu. É nesse momento que ele fala em segredo para reacender o que estava adormecido. Cada palavra dita pelo Espírito é uma semente. E quando ela cai em solo fértil, muda completamente o rumo de uma vida. A Bíblia diz em Isaías 30:21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo revela o mesmo princípio que se manifesta nos sonhos. A voz de Deus é o guia que corrige rotas, protege decisões e confirma direções. Por isso, quando você escuta um chamado em sonho, não ignore. É sinal de que Deus está tentando alinhar o teu caminho. A voz de Deus também pode vir como consolo. Às vezes, ele não traz instruções, traz cura. Uma palavra de paz, um não temas, um eu estou contigo. E essa voz ecoa por dias, preenchendo o coração com uma serenidade inexplicável.
Não é a lembrança de um som, é a presença de quem falou, é o próprio Espírito habitando a memória do teu sonho. Em outros casos, essa voz vem como alerta espiritual. Ela desperta você antes de algo acontecer, te afasta de perigos, te mostra o que parecia invisível. É o modo de Deus proteger seus filhos sem precisar levantar muros. Ele levanta consciência. E quem aprende a reconhecer sua voz nunca mais vive perdido. Mas há um detalhe importante: a voz de Deus não grita, ela chama. E só quem silencia o coração consegue ouvi-la. O barulho da pressa, das comparações e do medo abafa o som do espírito. Mas o sonho é o momento em que o corpo se cala e o coração ouve. É o lugar onde Deus fala porque finalmente há silêncio. Quando você sonha com voz ou chamado, é o céu te dizendo: há algo que quero te revelar, mas preciso que você preste atenção. É o prenúncio de uma fase onde Deus vai começar a falar de forma mais clara, mais direta e mais profunda. Ele quer te ensinar a distinguir o som dele entre todas as outras vozes. Esses sonhos não são comuns, são convites. Convites para voltar à comunhão, para relembrar o propósito, para recomeçar. E na maioria das vezes não são sobre o futuro, mas sobre o presente, sobre o que Deus quer ajustar agora. Então, se você ouviu o teu nome, uma voz suave ou um chamado que mexeu contigo, não duvide. Não foi apenas um sonho, foi um encontro. Foi Deus atravessando o silêncio da tua noite para te dizer: eu ainda te chamo pelo nome porque ainda há algo que quero fazer através de ti. Quando Deus fala contigo em sonho, Ele não está apenas te revelando algo, Ele está te convocando. A voz que te chama não é ruído, é direção. Cada palavra dita no mundo espiritual carrega propósito, e a forma como você responde a essa voz determina o quanto vai compreender do que o céu quer te mostrar. Por isso, após um sonho com voz ou chamado, o primeiro passo é ouvir com o coração, não com o medo. O inimigo tenta imitar o som do céu, mas a diferença está no efeito. A voz de Deus traz paz, mesmo quando corrige. A voz do inimigo traz confusão, mesmo quando parece bonita. Por isso, a aplicação prática desse sonho começa pelo discernimento. Ore e pergunte: Senhor, essa voz veio de ti? E então, espere em silêncio. A voz de Deus sempre confirma o que já está alinhado à sua palavra. Ela nunca contradiz as Escrituras. Ela conduz, nunca manipula. Encoraja, nunca amedronta. Depois de um sonho assim, reserve momentos de quietude. Deus fala quando o coração desacelera. Na correria, sua voz parece distante, mas na quietude, ela se torna nítida. Praticar o silêncio espiritual é uma das formas mais profundas de responder ao chamado divino. Não é um silêncio vazio, é um silêncio que ouve. É aquele instante em que você para tudo e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa foi a resposta de Samuel. E é a postura que Deus espera de todo aquele que é chamado. Muitas vezes, a voz que você ouve no sonho vem para te preparar para algo que ainda não aconteceu. É como um aviso do céu, uma instrução antecipada. Pode ser um espere quando você quer correr ou um avance quando você tem medo. Pode ser uma palavra de encorajamento ou um alerta sobre decisões futuras. Mas, em todos os casos, é Deus tentando alinhar o teu ritmo ao dele. Aplique esse sonho como um lembrete de que Deus ainda fala e que Ele quer que você aprenda a reconhecer sua voz entre todas as outras. Ele fala através da palavra, de pessoas, de circunstâncias e, sim, através dos sonhos. Mas o propósito é o mesmo: te aproximar dele. A voz divina não é curiosidade espiritual. É um convite à intimidade. Toda revelação que não te leva para mais perto de Deus não vem de Deus. Por isso, depois desse tipo de sonho, aprofunde-se em oração. Anote o que ouviu, o que sentiu e como acordou. Esses detalhes ajudam a perceber os padrões da voz do Espírito. Deus fala com clareza,
mas também com constância. E quanto mais você responde, mais ele revela. A revelação cresce à medida que o relacionamento se aprofunda. Outra forma de aplicar esse sonho é obedecer rapidamente. A voz de Deus é semente, e toda semente precisa ser plantada com prontidão. Se ele te pediu algo, faça. Se te mostrou alguém para perdoar, perdoe. Se te chamou a voltar ao altar, volte. Cada resposta tua é uma forma de dizer: Senhor, eu ouvi e confio em ti. E quando o céu percebe que você ouve e obedece, novas instruções começam a vir. Em João 10:27, Jesus afirmou: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essa é a essência desse sonho. Deus te chamando de volta à posição de filho, que ouve e segue. Não como quem busca apenas direção, mas como quem deseja comunhão. Ouvir a voz de Deus não é apenas saber o que fazer, é saber quem Ele é. E saiba, essa voz nunca vem para te assustar, mas para te alinhar. Ela vem como uma bússola, apontando o norte do teu propósito. Ela te protege de atalhos, te resgata de distrações e te reconecta à essência da tua fé. Se você teve esse sonho, responda a Deus com rendição. Senhor, que a tua voz continue me guiando, mesmo quando eu não entendo o caminho. Essa oração é o selo da obediência. E a partir dela, o Espírito Santo começará a te conduzir com mais clareza, mais paz e mais sensibilidade. Porque quem ouve a voz de Deus nos sonhos e responde com o coração desperto, nunca mais caminha sozinho. Deus está te chamando. E o simples fato de ouvir esse chamado já é o sinal de que Ele está mais perto do que nunca. O fogo é um dos símbolos mais poderosos do Espírito de Deus. Desde o Antigo Testamento, ele representa a presença que consome o que é impuro e ao mesmo tempo aquece o que estava frio. Quando você sonha com fogo, não é um sinal de destruição, mas de transformação. É Deus acendendo dentro de você uma chama que estava se apagando. A chama da fé, do discernimento, da coragem e da entrega. Talvez no teu sonho o fogo estivesse aceso em um altar, queimando algo em tuas mãos ou simplesmente se espalhando pelo ambiente. Talvez você não soubesse se era medo ou reverência o que sentia, mas algo dentro de ti dizia: Deus está aqui. Isso acontece porque o fogo espiritual é a forma mais viva da presença divina se manifestar em visões e sonhos. Ele vem para consumir o que é falso, purificar o que é impuro e reacender o que estava adormecido. Em Malaquias 3:2-3 está escrito: Ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Esse texto revela o papel do fogo divino, não queimar para destruir, mas queimar para refinar. Quando o Espírito Santo te mostra fogo em sonho, ele está dizendo: Eu estou te purificando, tirando de dentro de ti tudo o que te impede de ver como eu vejo. O fogo espiritual não é sobre dor, é sobre revelação. Ele mostra o que precisa ser tratado, o que deve ser deixado para trás e o que está pronto para brilhar. E às vezes essa revelação começa por dentro. Deus começa a queimar orgulho, mágoas, culpas antigas, laços que te prendiam emocionalmente. Você sente que algo está sendo removido, e o fogo de Deus limpa o invisível para que a visão espiritual se torne nítida novamente. Sonhar com fogo também pode significar ativação de dons espirituais. O Espírito está te despertando para ver, ouvir e perceber mais profundamente. Ele está te chamando para viver em intensidade espiritual, não na superficialidade da fé. O fogo é paixão, presença e poder. É o Espírito dizendo: eu quero reacender o que o medo apagou. Há momentos em que esse sonho vem acompanhado de uma sensação forte, calor, brilho, energia. Isso é sinal de que o Espírito Santo está se aproximando de ti em um novo nível de comunhão. Ele não quer apenas te visitar, quer te habitar.
Quer transformar o teu coração em um altar vivo, onde o fogo nunca se apaga. Em Levíticos 6:13, Deus deu uma ordem a Moisés: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Essa mesma palavra ecoa hoje para você. Deus quer manter o fogo aceso. Mas para isso, Ele precisa remover as cinzas antigas, tudo o que impede a chama de crescer. E às vezes, isso dói. Mas é uma dor santa, porque todo o processo de purificação vem acompanhado de libertação. Talvez você esteja passando por momentos difíceis e não entenda o porquê de tantas provações. Mas esse sonho é a prova de que Deus está te refinando, não te punindo. Ele está preparando o teu espírito para enxergar verdades mais profundas, para discernir com mais clareza e andar com mais autoridade espiritual. Nada é à toa. O fogo não veio para te consumir, mas para te lapidar, para transformar o que é dor em destino. Sonhar com fogo é receber um chamado do céu. Permita que eu te purifique. É o Espírito te dizendo que há algo em ti que precisa ser queimado, não para te ferir, mas para te libertar. E quando essa chama termina o seu trabalho, tudo o que resta é luz. Porque o fogo de Deus não destrói. Ele revela o ouro escondido dentro de ti. Quando Deus te mostra fogo em sonho, Ele não está te assustando. Ele está te convidando a entregar. Esse é o momento de abrir as mãos e deixar que o Espírito Santo consuma tudo o que ainda prende, fere ou pesa. Porque o fogo de Deus não é destruição, é libertação. Ele vem para queimar o que não serve mais, o que impede teu crescimento espiritual e o que ofusca a visão que o céu quer te dar. A aplicação desse sonho começa com rendição. O fogo nunca acende sobre o que está fechado. Para queimar o que é velho, Deus precisa que o altar do teu coração esteja aberto. É ali, no secreto da oração, que o Espírito começa o trabalho da purificação. E esse processo é delicado, mas transformador. Você sente que Deus está mexendo em memórias antigas, atitudes repetidas, padrões emocionais que te prendiam. Tudo isso é parte do refinamento espiritual. O ouro é provado pelo fogo e o coração também. Talvez você tenha pedido a Deus mais visão, mais sensibilidade, mais presença. E o fogo veio como resposta, porque antes de Deus aumentar a tua visão, Ele purifica os teus olhos. Antes de expandir o teu propósito, Ele remove o que o limita. O fogo é o sinal de que você está pronto para ser moldado. É o Espírito Santo te preparando para enxergar com autoridade o que antes você apenas sentia. Em Zacarias 13:9, Deus diz: Eu os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. Direi: eles são o meu povo. E eles dirão: o Senhor é o meu Deus. Essa é a essência do sonho. O fogo aproxima. Ele destrói as barreiras que te afastam de Deus e te leva de volta à intimidade da presença. E quanto mais próximo você chega, mais forte é o brilho do Espírito em você. Mas é preciso discernir. O fogo que vem de Deus traz paz, mesmo quando queima. Ele pode confrontar, mas nunca condena. Pode purificar, mas sempre com amor. Por isso, quando tiver esse tipo de sonho, não tema. Em vez disso, pergunte: Senhor, o que o teu fogo quer transformar dentro de mim? Essa pergunta abre espaço para um novo nível de revelação, porque o fogo sempre revela. Ele mostra o que está escondido, ilumina o que estava escuro e traz à tona o que precisa ser tratado. Aplicar esse sonho é permitir que o processo continue. Não resista às mudanças que Deus está provocando. Talvez você esteja sentindo desconfortos, perdas ou rupturas. Mas o Espírito te diz: nada está saindo, tudo está sendo limpo. O fogo remove os excessos, separa o que é dele do que não é, e te prepara para carregar mais da presença. Depois desse sonho, dedique tempo à oração de entrega. Fale com Deus sobre o que ainda dói, sobre o que tem medo de perder,
sobre o que ainda segura por insegurança. Entregue tudo. Cada lágrima que cai é como combustível no altar. Ela alimenta o fogo que purifica. Enquanto você ora, o Espírito trabalha silenciosamente, moldando teu caráter, alinhando teu coração e fortalecendo tua fé. O fogo também é símbolo de renovação espiritual. Assim como o altar em Israel precisava ser constantemente reabastecido, o teu altar interior precisa ser mantido aceso. Ore, adore, leia a palavra e guarde o coração. Essas são as madeiras que mantêm o fogo ardendo. Se o fogo apagar, a sensibilidade esfria, a fé enfraquece e a visão se torna turva. Mas quando ele permanece aceso, a presença de Deus se torna constante e a tua percepção espiritual se expande. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo escreve: "Por isso te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti." O fogo que você viu no sonho é esse mesmo dom sendo reacendido. Deus está te lembrando de quem você é, do propósito que carrega e da autoridade que o Espírito te concedeu. Agora é tempo de reacender a chama. Então, quando sonhar com fogo, não tema, adore, não fuja, se renda. Porque o fogo que vem do céu não te destrói, te define. Ele te prepara para ver com clareza, andar com sabedoria e agir com poder espiritual. O fogo é a assinatura da presença de Deus sobre a tua vida. E se Ele te mostrou isso em sonho, é porque decidiu reacender o altar dentro de ti. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Os 7 sonhos que Deus pode usar para abrir a tua visão espiritual não são coincidências, são chamados. Chamados para se aproximar, para discernir, para confiar mais no mover do Espírito. Cada imagem, cada símbolo, cada detalhe é uma forma amorosa de Deus dizer: eu ainda falo contigo, eu ainda te revelo o que os teus olhos não veem. A luz, os olhos, a água, as escadas, as portas, a voz e o fogo, todos esses sinais falam de processo. Um processo de limpeza, crescimento e revelação. Deus está te ensinando a enxergar além das aparências, a perceber o invisível e a caminhar por fé. O Espírito Santo não quer apenas te mostrar coisas. Ele quer te transformar através do que te mostra. Por isso, se alguma parte desta mensagem falou profundamente contigo, saiba, não é acaso. É o céu te chamando a um novo tempo de sensibilidade espiritual. Deus quer te curar por dentro para que você veja com clareza o que Ele está fazendo ao teu redor. E cada sonho é um lembrete de que Ele continua presente, até enquanto você dorme. Hoje feche os olhos e ore: Senhor, abre a minha visão espiritual. Que eu veja, ouça e sinta o teu mover mesmo no silêncio da noite. Que essa oração seja o início de um novo capítulo na tua caminhada com Deus. Porque quando o Espírito começa a revelar, nada mais permanece igual. Se esta mensagem falou com você, é porque o Espírito Santo está te chamando para um nível mais profundo de comunhão. Esses 7 sonhos não são simples sinais, são convites do céu. Deus quer abrir teus olhos espirituais e te ensinar a discernir o que Ele está revelando nas madrugadas, nos detalhes e até nas pessoas ao teu redor. Mas para enxergar com clareza, é preciso intimidade. A verdadeira revelação nasce da proximidade com Deus. E é exatamente sobre isso que quero te conduzir agora. Há um tempo em que Deus fala em sonhos. E há outro em que Ele te chama ao secreto para explicar o que os sonhos significam. E é nesse lugar de intimidade que tua visão espiritual amadurece, tua fé se fortalece e tua alma encontra direção. É por isso que quero te apresentar o e-book Intimidade com Deus. Ele foi criado para quem sente que Deus está revelando coisas, mas ainda não sabe como interpretar, como discernir ou como responder ao que o Espírito está mostrando. Cada capítulo é como uma escada espiritual. Te leva passo a passo a ouvir, entender e caminhar com Deus com mais sensibilidade e propósito.
Se você tem sentido que Deus está te chamando através dos sonhos, não ignore esse mover. Esse e-book vai te ajudar a transformar essas revelações em direção prática, a entender o que o Espírito quer purificar, curar e despertar dentro de você. Ele está disponível no primeiro comentário fixado. E agora escreva nos comentários: Senhor, quero ver com os teus olhos. Essa será a tua resposta ao chamado que Deus te fez durante esta mensagem. Não deixe essa chama se apagar. Cultive o fogo da presença, aprofunde tua comunhão e permita que o Espírito Santo continue revelando os mistérios que estavam ocultos aos teus olhos. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, quem busca intimidade com Deus passa a enxergar o invisível. Até o próximo vídeo.